Tô com a Samira aqui. Eu queria perguntar um pouco sobre o Thomas, o que ele teve, né? Ela estava me contando que ele teve uma paralisia nível 5, depois de uma bronquiolite com 6 meses de idade. Ele ficou no UTI entubado e esse tubo entupiu e ele teve uma parada cardiorrespiratória e teve essa sequela, né? E aí a gente estava conversando, batendo um papo e a gente colocou duas pulseiras, uma em cada braço dele. Aí eu queria que você contasse o que aconteceu na fisioterapia com a pulseira. A parte dos braços dele, ele teve um relaxamento muscular, né? Porque o Thomas ele tem hipertonia, então ele fica com uma musculatura muito rígida. Então ele teve um relaxamento muscular. Fazendo as terapias, durante as terapias, elas conseguiram fazer movimentos que antes ele não conseguia fazer. Então ele tem uma autonomia melhor de movimentação. Então quando ela pede para ele fazer, esticar o braço, antes ele não conseguia, porque o cérebro mandava espasmos para o corpo todo. Agora ele já consegue entender o que ele precisa, para onde vai, e aí ele consegue mandar pro lugar certo, né? O comando pro lugar certo. E aí você falou que tinha feito uma brincadeira aí que mandou 100, elas ligaram perguntando o que era, né? Aí você mandou um dia sem a pulseira. Sem a pulseira, ele continua com a mesma. A Com o dificuldade, músculo né? enrijecido, não tem resposta rápido, porque a pulseira, a resposta é muito rápida. Então, assim, eles querem levantar, ele quer levantar o braço, ele consegue levantar o braço, ele tem relaxamento. Eu já percebi também que quando ele tá com a pulseira, ele fica mais tranquilo, fica menos nervoso, né? Eu não sei como que funciona exatamente, mas ele fica mais tranquilo, ele consegue entender aquilo que a gente tá conversando com ele. E quando ele tá sem, eu já fiz o teste de deixar um braço com e um braço sem. O braço que ele fica com fica sempre relaxado, sempre na posição certa, né, que é esticadinho, e o outro sempre tensionado. E quando eu quero dar alguma coisa, quando ele tá com a pulseira, ele consegue pegar o que ele quer, ele tem mais força na mão para segurar aquilo que ele quer. Então tem um monte de melhora, entendeu? Tem um monte de melhora. Ele tomava injeção de botox, né? Antes disso também, né? Então, a gente estava fazendo estudo para saber se ele podia ou não usar o Botox. E aí, foi aquilo que eu falei para você, que a fisiatra não autorizou porque os espasmos dele vai pro corpo inteiro. E quando ele tá com a pulseira, ele não tem, o espasmo diminui, tipo, 90%, entendeu? E aí a gente conversou também e montamos um travesseirinho bem fininho, com bastante pastilha e bolinha, né? E eu queria saber como é que ele ficou na parte de sono, de tranquilidade aí, né? O Thomas, ele sempre teve um problema para dormir, desde que ele nasceu. Não, eu não acompanho, de verdade, eu não acompanho a noite dele. Então, quem acompanha é o Felipe. O que o Felipe me contou foi que no primeiro dia que ele colocou, foi a primeira noite que ele viu que ele dormiu, desde que ele teve a paralisia, que ele conseguiu dormir direto, né? Ele tem melhorado, ele tem tido noites que antes ele não tinha de jeito nenhum. E agora, quando não tem problema, a parte digestiva dele, ele não tem outro problema, não é igual antigamente. Hoje, quando ele não dorme porque ele tem um problema digestivo, ponto. Antigamente não, antigamente ele acordava, antigamente ele ficava chorando, e agora não tem mais essa parte, entendeu? Então ele dorme, o sono dele é diferente. O sono dele é diferente. No começo, pra adaptação do travesseiro foi um pouquinho difícil, porque aí o que eu fiz? Eu coloquei dentro do outro travesseiro que ele já estava acostumado, né? Só pela fronha. Então agora ele consegue usar. Eu percebi que ele é outra criança, de verdade, Ricardo, ele é outra criança. A gente colocou o travesseiro na cadeira de rodas dele, como eu te falei, pra gente levar ele pra algumas terapias. E, e aí, agora, em relação à noite, ele tá super tranquilo. Então a gente começou a fazer testes dentro da terapia pra ver como que o cérebro dele se comportava na parte cognitiva em resposta às terapias que ele faz. Entendeu? É o mouse. Chama mouse ocular, o sistema chama TOG, é um mouse ocular. Então, como essa é a única terapia que ele fica sentado na cadeira, então a gente coloca o travesseiro posicionado perto da cabeça dele, né, aqui no encosto, e aí ele responde. A gente fez o teste sem o travesseiro e com o travesseiro. Quando a gente faz o teste sem o travesseiro, o tempo de resposta dele é mais lento e tem alguns comandos que ele não consegue entender. Então, tipo, ela pergunta algumas vezes e tem coisas que ele dá uma fugida, né, dá aquela escapada. Quando ele está com o travesseiro, o tempo de resposta dele é muito mais rápido, então ele entende o que está sendo pedido e ele consegue fazer os exercícios, os comandos de cores, comandos que nem elas fizeram um torta na cara. Então aparece a figura do familiar e ele tem que olhar rápido, porque é super rápido que aparece. Ele tem que olhar rápido para poder dar a torta na cara do pai, da mãe lá. E aí, tipo, é muito rápido. E ele tem a parte ocular dele está se movimentando muito rápido, que antes ele tinha
era meio que um olho bobo, assim, ficava tremendo. E agora ele já começou a ter um controle maior da musculatura do olho dele, né? Do nervo Nossa, óptico que dele. legal. É fantástico, de verdade. Então, o problema digestivo do Thomas é um refluxo, né? E a Samira estava falando que quando ele tem esse refluxo, ele se estica para trás, né? Põe o pescoço para trás e isso influencia diretamente aí no sono dele, né? Mas sem esse problema, as noites de sono dele ficam muito boas mesmo. Oi, Felipe. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre o Thomas, depois que ele começou a usar o travesseiro, né? Como é que você sentiu isso? Então, Ricardo, ele tem ficado muito bem, viu? Quando a gente tá usando cruzado, assim, como você sugeriu, e junto com o travesseiro, a gente tem percebido que ele tem passado a maior parte do dia mais sonolento. Isso me demonstra que ele tá mais relaxado. Ele tá bem mais tranquilo, tá dormindo melhor, né? Que ele ainda tá com aquele fator da adenoide dele, que tá muito severa. Hoje ele foi fazer o exame, deu 90% de obstrução da adenoide. Já marcaram os exames pré-operatórios, ele vai operar a adenoide até o final desse mês. Não tem como fugir, porque uma inflamação desse tamanho não retorna, né? Então, como ele já tem 4 anos, já vai operar. Então, já pediram até os exames para entregar semana que vem, assim, para ontem. Mas, no geral, a gente tem percebido que ele tem ficado bem tranquilo, assim, aceitando ficar bastante tempo na cadeira, aceitando as movimentações que a gente faz dos exercícios com ele, tanto aqui quanto na fisioterapia, né? E o travesseiro ele estranhou bastante no começo, foi muito difícil conseguir fazer ele dormir no travesseiro. E agora a gente colocou mais um travesseirinho por cima, né? Na verdade dentro, assim, tem aquele travesseirinho que a Samira te mostrou, então a gente colocou o seu travesseiro dentro da fronha, aí ficam os dois dentro da mesma fronha. E aí ele começou a dormir super bem com ele, inclusive já faz umas 2 noites que ele dorme a noite inteira, que ele não acorda no meio da noite. Ai, 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 ele tá indo pra frente, é? Aí ele quer bagunçar. É? Ah. Ele faz e ele dá risada. Ah. Ah, ah. Olha só. Vai agora, volta lá pra trás. Volta lá pra trás. Olha. Vai lá pra trás, costa a cabeça lá. Oh, não acredito. Thomas. Vamos ver se você faz força. Hein? Ah, que forçudo você tá. Que forçudo você tá. Não, não. Eu não vou cair não, eu tô forte. Hein? Hein? Não, não vou cair não. Força. Ei. Olha, ó, que legal. Que força. Que força! Olha só! Que força, hein, Thomas? Não caiu, não. Saiu voando! Saiu voando!